Olá família, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui no Manual do Casamento e nós estamos começando hoje uma série de estudos sobre escatologia. Sim, nós vamos estudar todos os eventos, profecias que antecedem a volta de Cristo. E traremos aqui todas as noites, às 21 horas, de segunda a sexta-feira, temas da Bíblia, textos bíblicos e notícias, eventos que estão acontecendo no mundo que têm a sua relevância escatológica. E nós já estamos começando com uma questão que tem mexido com o mundo: a suposta renúncia do Papa. Eu vou utilizar aqui o recurso do meu tablet digital para que a gente consiga projetar nele tudo que você tem acesso aí no seu celular também, tá bom? Então abrimos aqui na página do Google e digitamos aqui renúncia do Papa. E aqui quando digitamos renúncia do Papa, o Google já trouxe para nós algumas notícias. Primeiro, declarando que o Papa prepara sua sucessão com a posse de novos cardeais. Folha de São Paulo, não é Folha de São Paulo, é só Folha, né? Novos cardeais reafirmam legado de reforma sob rumores de renúncia do Papa. A Jovem Pan também diz que o Papa projeta sua renúncia, preparando já a sucessão com a posse de 20 novos cardeais. O pré-conclave aumenta a especulação sobre a renúncia do Papa. O Tempo também falou isso. O Senado Federal também declarou essa notícia sobre a nomeação. E um mês atrás, as 4 semanas atrás, já vinha todas essas especulações em torno deste assunto. Só para que você entenda, a partir do momento em que se nomeia esse pré-conclave, você tem um cenário pronto para a nomeação de um novo Papa. O que chama a atenção deste pré-conclave, dessa nomeação desses 20 cardeais, é justamente o fato de que o Papa está vivo. Supostamente não haveria necessidade de fazer isso agora, mas está havendo. E todos os rumores de renúncia são muito fortes desde quando o Papa Francisco assumiu, na verdade, porque houve a renúncia do Bento e existe toda uma linha política dentro da Igreja Apostólica Romana dizendo que a renúncia dele foi uma questão política devido às pressões que havia da oposição, que é justamente o que depois vinha se concretizar com a nomeação do Papa Francisco. E desde então existe toda essa pressão para que ele renunciasse. Pois bem, ele não renunciou. Eis que se aproxima do 10º ano do qual ele é Papa, e agora aumenta-se a especulação sobre a renúncia dele. Aqueles que acompanham as notícias em torno da Igreja Apostólica Romana e, por consequência, do Papa, dizem que já existe uma série de coincidências com a renúncia do Bento, sugerindo então que ele possa vir a renunciar nos próximos dias. E se assim o for, o que isso importa para o mundo? Bem, o que nós precisamos entender agora é o que a Bíblia sugere em relação a isso. Eu também vou utilizar um recurso aqui da Bíblia Online. Você pode digitar aí no seu celular, Vou fazer uma propaganda gratuita aqui, bibliaonline.com, E lá você tem acesso à Bíblia digital, você escolhe a linguagem, tudo. E aí quando nós colocamos aqui em Apocalipse, capítulo 17, nós temos um texto que traz todo um alarme em torno do que está supostamente acontecendo. O que acontece? No verso 10, nós temos o seguinte texto: são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Qual que é a relevância desse verso, deixá-lo grifado aqui, para esse assunto do qual nós estamos falando? Vamos entender o seguinte. Essa semana, nos próximos dias, nós vamos fazer uma série de estudos a respeito da besta, a respeito
do papado a respeito do anticristo. Nós vamos estudar fragmentos, aos pouquinhos. Não queremos produzir vídeos longos, né? Vídeos curtos, para que você consiga assistir sem muito cansaço da sua mente, que te possibilite se edificar, obter mais conhecimento, sem comprometer muito o seu dia, tá? Sem comprometer muito o seu tempo. Mas aqui é dito no capítulo 17 de um poder que se levantaria sobre a terra, sobre qual deste poder surgiria um líder que traria supostamente uma paz no mundo, um equilíbrio no mundo, e que este poder ele seria identificado como o anticristo, ou como a besta, que seria um personagem que se levantará na história em um momento específico, e este será o último personagem que vai aplicar uma liderança mundial antes da volta de Cristo. Esta liderança ela durará pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. E quando eu falo pouquíssimo tempo, é um período de 6 meses até que se comece a queda das pragas, por exemplo. Ou seja, é algo muito rápido. A partir do momento em que esse líder se levanta, todas as coisas que dizem respeito a ele acontecem muito rápido. E daí agora nós temos essa passagem bíblica que traz uma questão muito interessante. Por quê? Ela diz bem assim: são 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, certo? O que isso tem a ver com o Papa Francisco? Nós vamos estudar a Constituição do Vaticano. O Vaticano ele foi erguido, né, digamos assim, ele foi instaurado em 1929, ou seja, vai fazer agora 100 anos, né, em 2029. E desde 1929, houve até o momento 7 nomeações de papas. 7 papas foram nomeados. Destes 7 papas que foram nomeados, o 5º papa nomeado foi justamente João Paulo II, que já morreu. Ou seja, o texto sugere que 5 já caíram, já foram ao pó, né? Já voltaram ao pó da terra. Um ainda existe, supostamente o Papa Bento XVI. Ele existe, está vivo, não é mais papa porque renunciou. E existe um 7º, que aí é dito que ele, quando vem, ele fica pouco tempo. Pouco tempo. Ou seja, agora nós estamos falando de um Papa vindo para ficar apenas 10 anos, supostamente, e então se completaria a galeria dos 7 reis do Vaticano, sendo que 5 já morreram, o Bento está vivo e o Francisco está vivo, correto? Até aí tranquilo, né? Só que aí o verso 11 diz assim: e a besta que viste era e já não é. É ela também o 8º e é do 7, e este vai à perdição. Por que é importante essa narrativa? Porque agora é dito que houve 7 nomeações. 5 já morreram, 2 estão vivos. Entretanto, o 7º assumiu sendo o 6º ainda vivo, que é justamente o Bento, que renunciou. Ele ficou vivo. Houve a nomeação de novo, o Papa Francisco. E eis que agora o Papa Francisco dura um pouco de tempo, e então existe um 8º Papa que será nomeado. Entretanto, é dito que este 8º Papa, este 8º rei, ele é um dos 7. Ou seja, se você tem 5 que morreu, você tem o 6º que está vivo, aí o 7º vem e dura um pouco de tempo. Logo, quem seria o 8º? O 8º seria aquele que está vivo, que é justamente o 6º. O texto sugere esta nomeação. A dúvida em questão é, diante de tudo o que está acontecendo, afinal de contas, a profecia se cumpriria com a morte do 7º Papa
ou a renúncia do sétimo Papa. Note que quando aqui fala de reis, está falando de reis, de vida, e não de reinado. Ou seja, não é um reinado que dura pouco tempo, mas é o rei que dura pouco tempo. Eu entendo, e aí nós podemos abrir essa discussão, e eu quero que você coloque nos comentários, se você entende que trata-se de tempo de vida ou tempo de reinado. Porque se for pouco tempo de reinado, então a renúncia ela é sim possível. Ou, se de fato é tempo de vida, logo ele não vem a renunciar. Ele vem a óbito e então se cumpre o que a profecia diz a respeito dele. A importância de nós observarmos tudo isso, até lembrando, né, você que está aqui no canal do Manual do Casamento há mais tempo, aproximadamente uns 8 meses atrás nós começamos uma série de estudo que girava em torno de uma profecia do profeta Isaías, em torno do Reino Unido e dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth. E aí, diante dos textos, nós fizemos N especulações sobre como poderia se cumprir a profecia, e a profecia se cumpriu, mas de uma maneira que nós não havíamos previsto. Apenas depois de que tudo aconteceu, quando aconteceu o jubileu, né, a toda aquela cerimônia, fora da data, de acordo do calendário britânico, mas dentro do calendário bíblico, e toda a repercussão, então nós entendemos o cumprimento da profecia, mas não da maneira com que nós achávamos que ela ia se cumprir. Mas a profecia se cumpriu. E aí agora nós temos uma profecia que ela dá 2 caminhos, ou seja, a renúncia ou a morte. Os assuntos, né, sobre renúncias está muito forte. Da morte também, uma vez que há poucos dias ele passou por uma cirurgia e não tem estado bem. Isso é declarado para toda a mídia. Mas e aí? O que você acha? Ele vem a óbito ou ele vai renunciar? Coloca aí nos comentários. Essa semana nós vamos repercutir essa notícia estudando outros textos e nos aprofundando, né, em torno de todo esse assunto. Tá bom? E coloca nos comentários também se você gostou desse novo formato. Porque se você gostou, eu vou continuar trazendo o meu tablet digital para cá e eu vou escolhendo os textos, projetando aqui para você, de maneira que você possa também ter acesso na sua casa, até para que você não pense que a gente esteja manipulando as passagens bíblicas, as notícias, enfim, tudo bem transparente para que a gente possa estudar devidamente, tá bom? Que Deus abençoe e se inscreva no canal. Curta o vídeo, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, viu? Lembrando que agora, de segunda a sexta, ao meio-dia, estaremos falando sobre casamento. Às 21 horas, horário de Brasília, estaremos falando sobre escatologia. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.